Fala pessoal, vocês já utilizaram a biblioteca Validation dentro do framework Spring? Bom, a biblioteca Validation ela é baseada no Hibernate Validator, que é utilizado dentro do ecossistema Java. Se vocês já utilizaram, sabe que é uma ferramenta muito interessante e que facilita bastante a implementação de código e de validação dentro do Java. Agora, eu te pergunto, vocês já criaram a sua própria anotação de validação personalizada? Se vocês ainda não criaram ou não sabem como fazer, fica comigo nesse vídeo que eu vou demonstrar para vocês passo a passo como criar a sua própria anotação de validação com base nas regras do Hibernate Validator. E você vai poder utilizar a sua anotação dentro do ecossistema Spring da mesma forma que você utiliza as anotações que ele te entrega por padrão. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa o like, porque isso ajuda o canal. E se não é inscrito ainda, considere se inscrever, porque estamos tentando sempre trazer conteúdos de tecnologia e de valor para você que está na área de tecnologia ou que está tentando entrar na área de tecnologia. Beleza? Bora pro vídeo? Bom, pessoal, vou explicar aqui como está a estrutura do nosso projeto de demonstração. Bom, basicamente é um projeto simples que eu criei lá no spring.start.io, né, o Spring Initializer, que ele tem as seguintes dependências. Eu tenho a minha dependência de validação, né, que você consegue encontrar aqui, ó, como validation no Spring Starter. Tenho a dependência de web, pacote de web padrão. Tenho aqui o Lombok para facilitar a criação das classes e aqui o DevTools só para a aplicação ficar fazendo hot reload. Passando pela minha aplicação, notem que é uma aplicação Spring Boot tradicional. Bom, eu criei aqui um controller, né, que eu chamei de demo. Ele só tem um método padrão, que ele responde a um verbo post, ele recebe a minha classe demo e retorna a minha classe demo com status code 200. Basicamente eu não tenho lógica de negócio nenhuma, eu só quero focar na parte da validação. E por enquanto é isso. Se eu executar esse endpoint aqui, fazer um request nesse endpoint, notem que ele só manda a informação e recebe a mesma informação. Bom, mas para a gente recapitular como funciona o validation ali, que é baseado no Hibernate Validator. Dentro da minha classe que eu estou recebendo como parâmetro ali no método controller, eu posso anotar suas propriedades para que essa validação seja executada. Por exemplo, nessa minha propriedade text, que é do tipo string, eu só quero aceitar caracteres com um intervalo entre 1 e 10. Se vier 11 caracteres eu não quero aceitar, se vier menos que 1 eu não quero aceitar. Então, para isso, basta eu usar a anotação size. As anotações todas são do pacote Jakarta Validation. E aí eu coloco aqui o valor mínimo do que eu quero aceitar e o máximo do que eu quero aceitar. Certo? Assim como eu posso anotar aqui o número mínimo que eu aceito e o número máximo que eu aceito na minha propriedade number. Bom, quando eu faço essa anotação e eu quero que isso seja validado na entrada do meu controller, eu preciso vir aqui no meu controller e na frente do método eu anotar com @valid, certo? Fazendo isso, a validação vai ser executada assim que esse método demo for executado. Vamos testar aqui e ver. Bom, estou passando 100 e olá. Olá ali provavelmente estaria certo, mas aqui ó, 100 não está entre 1 e 10, né? Então você pode notar aqui ó, eu tenho uma mensagem padrão falando que o valor tem que ser menor ou igual a 10, né? Se eu passar aqui 10, por exemplo, ele vai normal. Se eu passar menos 1, dá erro também. Eu tenho aqui, a mensagem está aqui. E aqui a mesma coisa, se eu passar string menor, né, vai estourar o erro. Por mais que eu passe o valor certo aqui em cima, vai estourar o erro. Então todas as propriedades da nossa classe estão sendo validadas. Esse é um ponto bem interessante do Spring, porque ele já entrega essa ferramenta pronta para nós. Tem muitas anotações de validação diversas, atendendo quase tudo, inclusive alguns padrões brasileiros, como CPF. Eu posso anotar com @e-mail aqui, ele valida se o e-mail que está vindo está no formato correto para um e-mail.
eu tenho o arroba CPF, que ele valida se tem um número de CPF válido. Mas o que eu quero ensinar hoje para vocês é criar a sua própria anotação, com uma regra que às vezes não tem aqui no padrão, né? Não tem entregue por default, mas uma regra específica que você precisa. Às vezes é interessante você validar isso logo na entrada da tua aplicação, beleza? Vamos criar aqui, eu vou tentar criar uma anotação bem simples, só para vocês entenderem o conceito. Bom, nessa minha propriedade number, eu vou criar uma anotação que só vai receber números ímpares, por exemplo. Bom, isso daqui é muito simples. Eu tenho um pacote aqui que está vazio, chamado validate. Eu vou criar aqui uma annotation. Eu vou chamar ela de ímpar mesmo. Eu vou precisar anotar essa minha anotação com algumas anotações para ajustar o comportamento dela, beleza? A primeira que eu preciso anotar aqui é @documented, certo? Preciso anotar ela também com @constraint. Bom, esse @constraint, ele é responsável por apontar qual é a classe responsável por executar a validação, onde vai ter a regra de negócio que vai validar aquela propriedade. Eu vou, por convenção aqui, eu vou usar impar validation .class, eu não criei essa classe ainda, eu vou criar em seguida. Aí eu preciso anotar ela também com @target. Esse target, ele é a anotação na qual nós vamos indicar onde essa nossa anotação pode ser utilizada, né? Por exemplo, eu posso colocar ela em uma propriedade, eu posso utilizar ela também em um método e posso utilizar ela em um construtor, certo? E, por último, eu preciso anotar com @retention, que eu vou mostrar em que tempo isso vai ser executado. No nosso caso aqui, vai ser em tempo de execução da nossa aplicação. Tem anotações que você poderia fazer e utilizar em tempo de build da aplicação, mas no nosso caso, como é uma regra de negócio, ela tem que ser executada quando a aplicação está sendo executada, né? Bom, como isso aqui ela vai servir de uma interface, tem algumas propriedades que são obrigatórias eu colocar aqui. Por exemplo, a message, que é a mensagem de erro que eu vou retornar quando essa validação falhar. Eu posso colocar um valor para o default aqui. Coloquei aqui uma mensagem básica, né? O número não é ímpar. Eu preciso colocar aqui o class, né? O meu groups. E por default eu vou devolver chaves assim. E também preciso anotar, fazer um método payload, que é o padrão para utilizar no validator. O payload é um array de payload. Eu só ver aqui do que ele está reclamando. Provavelmente é da classe aqui que nós não implementamos. Então, eu vou criar a classe impar validation e vamos implementar o constraint validation, que ele recebe dois parâmetros, que é a sua anotação e o valor que a anotação vai receber. Fazendo isso, ele vai nos forçar a implementar pelo menos um método, que é o isValid. Bom, dentro desse método isValid é onde eu vou construir a minha lógica, que vai verificar se o valor recebido dentro dessa propriedade é válido ou não. Vou colocar aqui, vou chamar de valor, né? E vamos criar a nossa lógica aqui. E é uma lógica bem simples, né? Peguei o value, fiz o mod dele por 2 e se for diferente de 0 é porque o número é ímpar, certo? Vou voltar aqui, aparentemente ainda está dando um erro. Voltou aqui.
O erro era aqui. Os conchetes aqui é fora da classe. Bom, feito isso, vou utilizar a minha anotação lá na minha classe demo e ver se ela está funcionando. Vim aqui em demo, eu apaguei as anotações que eu tinha aqui no number e vou colocar a minha anotação. Beleza? Agora, testando, esse cara aqui só pode aceitar números ímpares. Bom, estou passando o número 1, aqui eu vou passar só um A e foi. Se eu passar número 2 é par. Opa, olha o erro aí, né? A mensagem que estamos recebendo, cadê? Aqui, ó, a mensagem, o número não é ímpar, que é a mensagem que nós definimos aqui, ó, nesse método default. Bacana. Isso daqui é uma validação bem simples de fazer, né? Notem que só precisa implementar um método e é muito útil, porque se você tiver uma regra de negócio um pouco complexa, tenha que receber algum tipo de valor específico, tenha que validar essa entrada, você pode criar a sua própria anotação e utilizar junto às anotações já existentes. Por exemplo, eu posso vir aqui no meu demo, além de receber só números ímpares, eu posso falar que eu não quero receber essa propriedade como nulo. Por exemplo, se eu vir aqui e passar como nulo, ele não aceita. Se eu vier aqui, vamos procurar a mensagem, ele simplesmente deu um erro. O erro é por quê? Se eu não estou validando aqui, se eu estou recebendo esse número. Então eu posso aqui na minha classe e validar. No caso, se for nulo, eu vou retornar true, porque eu quero que essa minha anotação ela só tenha uma única responsabilidade, que é validar se o número é ímpar. Eu não quero que ele valide se o número vem nulo. Bom, tentando executar aqui novamente. Bom, tive a resposta aqui, deu bad request, está estourando aqui o erro por ser nulo, o valor, né? Tanto é que se eu devolver o número 1 aqui, passa nas duas anotações. Se eu passar um 2, por exemplo, ele vai estourar o erro, e aí já estoura o erro de que o número não é um ímpar. Caso você tenha uma regra um pouco mais complexa, que você precise de uma preparação para criar anotação, você também pode implementar um outro método, que é o método initializer. O método initializer, onde você pode receber aqui propriedades que você passa para a sua anotação, certo? Vamos tentar criar uma anotação um pouco mais complexa agora para vocês entenderem o funcionamento do método initializer também. Primeiro passo, eu quero tornar minha classe demo um pouco mais complexa, tá? Eu vou criar aqui um menu, eu vou chamar de type, vai ser um menu bem simples. Tem 3 valores, A, B ou C. Aqui eu vou remover isso e vou receber um tipo. Aliás, eu vou receber uma string de tipo, certo? Vamos testar isso aqui, se está funcional. Beleza? Funcionando. O que eu quero construir? Com base na minha anotação, eu quero validar essa propriedade, que é uma string. Se eu passar a enum aqui como tipo e o valor foi inválido, esse daqui já vai dar erro. Mas eu poderia criar um validador com base num enumerador que traria um erro um pouco mais, um tratamento de erro um pouco mais sofisticado para a nossa aplicação. Beleza? Vamos ver isso funcionando? Primeiro passo, eu vou criar a minha anotação. E é o mesmo padrão. E bora construir essa classe. Eu vou implementar os dois métodos. E aqui tem um ponto bem importante. Como eu vou saber qual que é o tipo de enumerador para eu validar o valor que está vindo dentro da propriedade string? Para isso,
eu precisaria receber esse numerador na minha anotação como parâmetro, para que, com base nele, eu possa fazer a validação correta. Então, aqui eu precisaria devolver uma outra classe que é do tipo enum. Eu vou chamar de class, assim, e passar padrão default. Aliás, aqui não vai ter default, vai ser obrigatório, beleza? Percebam que no meu método initialize, eu recebo exatamente a minha anotação. Como eu tenho a minha anotação aqui, eu consigo pegar as propriedades que ela possui. Eu criei uma propriedade chamada class, com dois E, tá? E eu consigo recuperar ela, eu consigo recuperar esse valor aqui. Bom, como essa classe que eu estou recebendo, que a minha intenção lá é passar um enumerador.class, a gente sabe que todo enumerador ele possui as constantes dele, que são os valores ali. E eu consigo pegar todas as minhas constantes. E eu quero armazenar essas constantes para que no método isValid eu consiga validar se o valor contém dentro dessa lista de constantes. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: vou criar um set de strings. Através dessas constantes, eu quero armazenar o valor no formato string de todas as constantes que eu vou ter dentro dessa enumerador que eu vou receber como parâmetro. Então, podemos pegar aqui, dá para fazer um string map, e de cada item, eu quero retornar o name dele. E vou fazer um collectors to set. Bacana. O método name devolve o valor da minha constante como uma string e eu estou armazenando aqui nesse set. Beleza? Agora, como é que eu faço para validar esse cara aqui? Como eu tenho as constantes, eu posso usar o método contains e aí eu vou passar minha string. Esse método contains, ele devolve um boolean, que é se tiver aquele valor dentro do meu conjunto, ele devolve true, se não false. Então aqui eu posso devolver direto. Mas é interessante a gente validar se o valor que está vindo aqui na string ele não é nulo. Como eu quero uma única responsabilidade para essa anotação, que ela valide só se transformar ela num enumerador seria possível, eu não vou validar se ela é nulo, porque eu posso anotar a propriedade que ela contém com o not nulo. Então, eu quero uma responsabilidade única. Então, caso ele for nulo, o valor vindo aqui é nulo, eu vou devolver true. Certo? Agora, vamos tentar utilizar essa nossa anotação. Eu quero receber aqui, string enumerator. Percebam que ele me força a utilizar o class e eu vou passar aqui o meu type.class. Bacana? Vamos reiniciar a aplicação e vamos testar. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Bom, sabemos que aqui ó, no meu enumerador eu tenho três constantes, que é A, B e C. Então, se eu passar A, funcionou. B, vai funcionar, funcionou. E C, funcionou. E se eu passar D? Ah, não funcionou. Então, percebam que a nossa anotação está funcionando corretamente. Eu poderia trocar aqui, digamos que isso aqui, aliás, vamos criar uma outra para vocês verem o funcionamento em diversas anotações. O que é muito comum é, por exemplo, você ter em aplicações um enumerador de status. Por exemplo, eu vou ter aqui pendente, ok, cancelado. Posso vir aqui e passar menu status e não funcionou. Eu passar aqui, ok, funcionando. Bacana, se eu passar cancelado aqui, cancelado, ó, funcionando. Utilizamos basicamente
o padrão que o Hibernate Validator já nos entrega. Aqui utilizamos features da linguagem Java mesmo para conseguir recuperar as coisas e validar, que é programação simples e básica, né? E construímos uma ferramenta bem interessante aqui na sua aplicação. Às vezes você pode ter aquela validação específica para aquela propriedade e você pode fazer isso já direto na entrada, certo? Bom, se você gostou desse conteúdo aí, deixa o like no nosso vídeo, que isso é bem importante, isso ajuda a divulgar o vídeo para mais pessoas. Quando você deixa o like, o YouTube entende que o conteúdo foi bom, que você aproveitou o conteúdo e tenta divulgar ele para mais pessoas. Então, outras pessoas podem usufruir desse conteúdo, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever aí. Eu sempre estou tentando trazer conteúdos de tecnologia para ajudar a vida de desenvolvedores e de profissionais que trabalham com tecnologia ou aquela pessoa que está ingressando agora, quer aprender. Bacana? Eu vou ficando por aqui. Valeu!